Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hélio Moraes, eu sou advogado especialista em direito digital, engenheiro eletrônico e DPO, né, Data Protection Officer. Para quem não conhece, é uma posição nova que existe agora no mercado por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E agradeço você estar aí no meu canal, né? E a gente sempre tentando produzir algum conteúdo relevante. Hoje a minha ideia é falar rapidinho aqui com vocês sobre a LGPD no agronegócio, né? Se você gostar do vídeo, deixa no final o seu like, se inscreva no canal. Se não gostou, também deixa um comentário para a gente estar sempre melhorando e produzindo vídeos de qualidade, né? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho essa história, né, do que é a LGPD no agronegócio, né? Ô, Hélio, esse negócio de LGPD não é só para empresa de tecnologia, telecomunicações, não, né? Esse negócio de LGPD é para toda e qualquer tipo de empresa, né? Então, o Brasil está entrando nessa nova era. Se você quiser mais detalhes sobre a LGPD em si, dá uma olhada lá no meu canal. Eu tenho explicações sobre a LGPD e também tenho explicações como criar um projetinho para a sua empresa para se adequar, como trabalhar no RH, né? Então, tem vários vídeos sobre isso. Hoje aqui minha ideia é ser bem específico falando sobre essa coisa do agronegócio. Puxa, mas no agronegócio a gente trabalha, né, com animais ou com agricultura também, vou precisar me preocupar com isso? Sim, porque na verdade a LGPD se aplica tanto para dados internos, dados de funcionários, quanto dados de clientes. E no agronegócio tem uma coisa interessante que é o seguinte: como o produtor rural opera na pessoa física em muitas situações, então tem muitos dados de pessoa física, tem imposto de renda, então essa coisa da privacidade realmente é uma coisa muito importante mundialmente. O Brasil está entrando nessa era. E a gente precisa ter essa preocupação, porque são informações muito relevantes, às vezes, sobre a pessoa física que estão ali rodando, né? Para quem acompanhou uns 2, 3 anos atrás, teve uma polêmica, inclusive, em relação ao CAR, né? Que é aquele cadastro da propriedade rural, né? Então, justamente em relação a isso, que na época tinha uma previsão que os dados de todas as propriedades e quem era proprietário iam ficar disponíveis, né? E daí foi uma polêmica sobre isso, porque realmente eu consigo cruzar com as pessoas físicas. Então, qual que é a ideia aqui nessa situação, né? A agricultura moderna, a agricultura de precisão, né? O Big Pharma, como algumas pessoas chamam, ele justamente vem utilizando cada vez mais dados pessoais não, dados de onde está a localização das áreas que precisam ser adubadas ou não adubadas, produção, pragas. Então, uma série de dispositivos de internet das coisas, as máquinas já são algumas até automatizadas, né? Então elas usam toda uma inteligência tanto para poder fazer, para semear, para adubar, para proteger a plantação, quanto para coletar informações georreferenciadas, né? Então, realmente é um potencial muito grande de uso dessa agricultura, tanto é que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos existem regulamentações para o uso dos dados na agricultura. Esses dados têm um valor enorme, né? Mesmo sem falar de dados pessoais, que é o nosso objetivo aqui, né? Os dados que podem ser coletados por essas máquinas em relação às propriedades, né? Onde são as áreas, né? Quais são as áreas de maior destaque, são dados valiosíssimos no mercado, né? Inclusive internacionalmente. Então, tem que ficar atento, você que é produtor, né? Tem que ficar de olho nisso. E as empresas que fornecem produtos e serviços nessa área têm que ficar atentas para cumprir o que tiver estabelecido nas leis. E no caso aqui, vamos falar um pouquinho sobre a LGPD, né? O que ela tem que cumprir em relação à LGPD. Se vocês olharem aqui um pouquinho esse quadrinho aqui que eu preparei para vocês, do lado esquerdo são as situações, alguns exemplos, né? A lei não entra nesse detalhe
E aqui eu separei algumas situações para exemplificar, situações em que se aplicariam o LGPD e do lado direito as que não se aplicariam o LGPD, né? Só fazendo um resumo muito breve, porque como eu falei para vocês lá no canal tem mais informação, LGPD se aplicam para dados pessoais, dados de pessoa física, e não precisa ser um dado super estratégico ou confidencial. Basta um nome, e-mail, telefone, isso já é aplicável a LGPD. Então, o que eu separei aqui para vocês, né? Então, como eu falei para vocês, atividade produtiva tem muitos dados vinculados à pessoa física do agricultor, né? Então, eu consigo saber quem é o proprietário daquela fazenda que tem aquela disposição. Então, isso está dentro da LGPD. Preciso tomar cuidado como usar. Ah, mas eu não posso usar mais? Vou ter que usar de uma maneira diferente. Eventualmente, vou ter que anonimizar, eventualmente vou ter que proteger, criptografar isso, então eu tenho que fazer uma outra forma que eu não exponha a privacidade e que eu continue cumprindo a LGPD, né? Então isso é super importante. A parte de credit scoring, né, que é a avaliação do crédito, né, principalmente com o uso de imposto de renda, né? A LGPD tem provisão para poder usar esse tipo de dado, mas isso tem que ser feito com muito mais critério. Hoje em dia, esses impostos de renda às vezes circulam por WhatsApp para tudo quanto é lado, né? Então, as pessoas precisam ter essa mentalidade que o dado pessoal agora ele é um ativo dentro das empresas, dentro do governo e dentro do produtor rural e dos fornecedores de produtos e serviços rurais. Então, se eu estou lidando com esse tipo de informação, eu preciso criar um canal, quem vai ter acesso, como vai ter acesso, vou ter que restringir o acesso a esse tipo de informação, que pode sim ser informação sensível. Não sensível na acepção da lei, né? Que sensível na acepção da lei nem vou entrar muito aqui, mas são aquelas informações de caráter discriminatório, né? Origem racial, preferência sexual, opiniões políticas, mais informação que pode mostrar um pouco ali qual é a capacidade financeira, né, daquela pessoa. Então, isso precisa ser olhado com outro olhar, porque isso vai ser um ativo dentro da empresa. Se não for bem gerido, vai ser um passivo, né? Então, não é que eu não posso usar, mas eu tenho que olhar diferente isso. Como coletar, quem vai acessar, como vai acessar, quais são os canais, preciso criar algum tipo de senha, proteção, né? Nota fiscal, né? Com o CPF, também ali às vezes tem muita informação. Ah, mas nota fiscal preciso fazer para o governo. Precisa, não estou dizendo que não e nem estou dizendo que você não vai fazer. Você só tem que tomar cuidado quem tem acesso, como você circula essa informação, né? Se você quiser entender um pouco mais sobre os meandros da LGPD, vai lá nos meus vídeos em que eu falo sobre isso, mas você tem basicamente 10 bases legais para tratar dados pessoais, né? Então, você tem execução de contrato, você tem obrigações legais, você tem um interesse legítimo, você tem proteção ao crédito, alguns exemplos. Então, você tem essas possibilidades. O que a gente não tem normalmente é gestão sobre isso. Saber para que eu tenho dado e só usar para aquela finalidade. Que é isso que a LGPD quer da gente, né? Que a gente entenda por que eu tenho dado e controle esse uso desse dado, né? Então, isso é o importante. Então, a questão não é ter o dado, não tem nenhum problema, dado de nota fiscal é natural, mas eu tenho que ter gestão sobre isso, né? Os fornecedores para a cadeia produtiva de pessoas físicas, né? Então, eu vou fornecer produtos e serviços, às vezes vou lá, tem uma série de dados, quando eu não tenho aquele dado da máquina, como eu falei, né, no começo do vídeo, né? Quando a máquina não é automatizada e puxa alguma informação pessoal. Então, tudo isso precisa ser gerido dentro, né, de políticas, dentro de acordos contratuais compatíveis com a LGPD, dentro de uma governança em que eu somente colete aqueles dados que sejam necessários e que todo mundo tenha ciência daquele dado e que eu tenha base legal para usar aquele dado, né? Então, isso é super importante, né? Também aí entram os dados de parceiros comerciais, bases de dados de cliente e fornecedores pessoas físicas. Então, hoje em dia a gente tem um monte de planilha de dados pessoais espalhados por aí que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Do lado direito,
aquilo que não entra, né? Então, o dado só do sensor, só de equipamento, o dado de qualificação da produtividade, mesmo usando já referenciamento, mas só para solo, né, e colheita, sem identificar pessoas, parte de defensivos, né, identifique só pessoas jurídicas, são todos dados que não têm a ver com a LGPD. Claro que eles posso ter que manter segurança deles, né, e sigilo e confidencialidade por aspectos de concorrência desleal, né, ou violação de acordo de confidencialidade, mas não estão dentro da proteção da LGPD. Né, isso que eu queria contar para vocês. Só para a gente avançar rapidinho para ficar dentro do tempo. Né? Então, aqui, a pessoa física, né, pode ser tanto o fazendeiro que está dando o seu dado para o fornecedor, que é o controlador, que compartilha com outro operador, então vai ter que ter o encarregado, né, e vai ter que estar preparado para falar com a autoridade. Ou pode ser do outro lado, né? O controlador pode ser aqui o fazendeiro, que está recebendo dados de funcionários ou dados de clientes e fornecedores, e também tem que aplicar LGPD ao seu negócio. E, eventualmente, vai ter que nomear aqui um encarregado, né? Então, com qualquer chapéu que eu esteja, ou de fornecedor, ou de cliente, ou do próprio fazendeiro, eu vou ter que analisar aqui quem são os players em termos de LGPD e aplicar a regra sobre isso. Né? Então, esses são os principais envolvidos, vou ter que entender como utilizar isso. E para fazer isso, vou ter que fazer o quê? Né? Não vou falar, tem né, em detalhes, eu tenho um vídeo só falando sobre esse negócio das dicas, né, para se preparar. Aqui estou de maneira muito rápida, né, criar essa cultura de privacidade, registrar as operações de tratamento de dados, né, preparar para atender os direitos dos titulares, nomear o DPO, ter segurança da informação com dado pessoal, estar preparado para os incidentes de vazamento, ter o relatório de impacto à proteção de dados, caso eu tenha informações muito invasivas ou que possa criar uma invasão aos direitos e liberdades fundamentais do titular, ter políticas, contratos, planos, né, para mostrar o meu comprometimento com a privacidade, e se eu tiver lidando, né, compartilhando dados com terceiros, tem que ter uma relação bem clara aqui entre controlador e operador. Por fim, né, algumas questões práticas, só para destacar aqui, né, porque às vezes entre a teoria e a gente entender ali no nosso dia a dia, nem sempre é fácil. Né? Então aqui eu pontuei 5 questões práticas aqui, para vocês darem uma olhadinha e ter um pouquinho mais de atenção. Né? Planilhas sem controle de acesso, né, quando tenho dados pessoais, girando dentro da empresa com terceiro, trocas de e-mails, né? Também às vezes com essas planilhas, quando não é pior, com WhatsApp, né? Utilização do dado do cliente para uma finalidade diferente, por exemplo, da venda, né? Para um marketing, por exemplo. Não que eu não possa usar, mas tem que ter uma autorização específica para isso. Né? Armazenamento de dados por períodos indefinidos, sem qualquer controle, isso é uma prática, né? A gente vai lá, armazena, e não tem nenhum tipo de política de retenção, então vou ter que olhar isso, né? E quando for fazer as ações de marketing, eu tenho que ter os avisos e controles. Estou usando o seu dado, dá o direito sempre da pessoa retirar, né, aquela comunicação, né? Normalmente em marketing é o tipo de dado obtido por consentimento e tem que dar sempre essa possibilidade. Então, são algumas dicas práticas. Os nossos vídeos aqui são vídeos curtos, né? Então, é só para a gente dar uma pincelada. Então, é isso. Agradeço vocês que assistiram mais esse vídeo. Espero ter podido contribuir para quem está nesse setor do agronegócio e eventualmente até está em dúvida, né? Tenho que fazer, não tenho? Sim, precisa fazer. Claro que precisa criar um programa de governança que seja compatível com o risco e a quantidade de dados que vocês têm. Né? Aí tem meus dados, se tiver dúvida, quiser falar comigo, fico à disposição. Se você viu até o vídeo até o final, deixa lá o seu like, se inscreve no canal, é muito importante para eu entender como está sendo esse conteúdo que eu estou gerando, está sendo recebido e se ele tem interesse para eu continuar produzindo. Obrigado, até a próxima semana.